Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos dando início a mais uma aula online, tá? A partir do portal da TEDUC. Lembrando que essa semana nós estamos com a diferenciação dos nossos horários, mas, graças a Deus, né? Um dos oitavos anos ficaram com as duas aulas unidas e o outro foi dividido, né, em 2 dias, mas que não vai interferir em nada em nosso conhecimento, tá certo? Então, vocês podem acompanhar o assunto de hoje no livro, no grupo 7, tá? Entre as páginas 211 a 217. Hoje nós iremos trabalhar um assunto que é continuação do conteúdo anterior, tá? Então, disse a vocês na aula passada, e vocês também que já observaram os livros, que eu sei disso, tá? Então, vocês conseguiram observar que nós temos um conteúdo bem vasto, como em todo o decorrer dos conteúdos desse oitavo ano, né? Então, vocês estão vendo que nós temos um conteúdo bem vasto sobre conhecer os aspectos da nossa América, né? Não só a nossa América mais realidade, o que a gente vivencia é o Brasil, mas a América no contexto total do continente mesmo, né? Então, por isso que nós já estudamos a América anglo-saxônica, a América insular, a América latina, e agora nós estamos estudando mais os aspectos direcionados aos meios econômicos e também, por que não falar, do social, né? Sabemos que a economia está totalmente ligada à situação da sociedade, né? A diferenciação entre ricos e pobres, a qualidade de vida, de bem-estar da população em si, tá? Então, na aula passada, foi no dia do feriado 7 de setembro, né? Algumas pessoas não estavam presentes, mas que conseguiram acompanhar pelo que eu coloquei no portal, tá? Então, nós estudamos, demos início à questão do processo de integração econômica entre os países da América, né? Então, nesse contexto, nós vimos que o Brasil, por exemplo, é um país emergente, né? Que é um patamar pouquinho acima dos países subdesenvolvidos, né? Então, nós temos o México, a Argentina e o Brasil como os países emergentes aqui da América, né? Então, são aqueles países que sua economia está em crescimento, mas não quer dizer que a economia desses países são desenvolvidas, né? Eles estão em um processo, eles não chegaram ainda no desenvolvimento. E isso nós conseguimos observar, né, na nossa realidade. Por exemplo, no nosso estado, na nossa cidade, nos nossos bairros, nós podemos ver que o Brasil ainda não é um país desenvolvido, certo? Então, nós não temos uma qualidade legal de vida para a nossa população, tá? Então, é muito importante vocês lembrarem disso, que os países emergentes, eles não são países com sua economia desenvolvida, mas que está em crescimento, tá certo? O Brasil, por exemplo, está agrupado nesse termo, né, como emergente. Então, alguns critérios são levados em conta para se entender se um país ele é subdesenvolvido, se está no grupo dos emergentes ou no grupo dos desenvolvidos, tá? Então, quando a gente analisa esses números, leva-se muito em conta o IDH, né? Que eu já disse a você, nós já explicamos um pouquinho, que o IDH ele varia de 0 a 1, onde o país que tem o número, né? Os números mais próximos a 1, são aqueles com as melhores condições de vida, né? Os maiores IDHs. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é gerado de lucro, produzido que gera lucro para um país, tá? Então, os recursos minerais, os recursos vegetais, os recursos animais, tudo mesmo, e os industriais, por exemplo, tudo entra nesse aspecto do PIB, né? É o bruto mesmo do que é produzido em geração de dinheiro dentro de um país, tá? Então, o Brasil, por mais incrível que pareça, hoje, quando fala em IDH, estamos no patamar de 0,7, tá? Então, é bem próximo a 1. Então, ele é considerado já com IDH elevado, gente. Apesar que a gente vê ainda muita desigualdade social no nosso país, né? Aí nesse contexto que entra o conceito de segregação espacial,
Nós vemos muito nas cidades os espaços diferenciados para os ricos e para os pobres, onde os espaços para os ricos são aqueles que têm os maiores serviços, né? Serviços de saúde, serviços de comércio, serviços de educação melhores, né? E, infelizmente, na mesma cidade, no espaço para as pessoas com a renda mais baixa, não tem tantos benefícios assim, tá? Então, isso é muito claro em um país emergente, essa diferenciação entre os ricos e os pobres, onde, na realidade, né, eles buscam, vamos dizer assim, quando chegarem ao patamar dos países desenvolvidos, né, com IDH mais elevado, eles buscam que a população não tenha tanta essa diferenciação, tá? Nós vivemos em um período dessa doença, né, que está espalhada pelo mundo. Nós vivemos um período muito difícil e que está interferindo totalmente na economia, né? Totalmente mesmo. Então, nos próximos dados, pode ser que todo esse contexto de países subdesenvolvidos, de países emergentes e desenvolvidos modifique. Né? Muitos países tiveram suas economias muito abaladas, e principalmente aqueles mais pobres, né? Que não tinham fundo em si, tá? Teve sua economia muito abalada, e a gente vai ter que ver isso nos próximos dados. Como é que está essa situação mundial, como é que está essas características desses países, inclusive o Brasil, certo? Então, nós vimos que o Brasil ele faz parte de um dos grupos, que é o BRICS, que ele tem um grande destaque mundial, que é onde nós temos as potências emergentes mundiais, tá? Então, é Brasil, a Rússia, a Índia, né? Desculpem, a China, tá? E a África do Sul, por exemplo. Então, são países que estão com o seu crescimento econômico, né, estavam. Então, muitas visões do mundo são direcionadas para esses países. Como eu tinha falado para vocês, a questão da China, né, que é uma das economias mais elevadas do mundo, tá? Mas que isso não quer dizer que está refletido na situação da a situação, vamos dizer assim, da população, né? Nós sabemos que não está refletindo. Mas o Brasil, se Deus quiser, nós conseguiremos ainda avançar economicamente, tá certo? Então, tudo isso depende muito Nós temos agora um período de eleição, né? Isso depende muito da forma como nós, brasileiros, escolhemos os nossos representantes. Né? Isso é muito decisivo nesse contexto de como será organizado economicamente, socialmente o nosso país, o nosso estado, né? A nossa cidade. Isso faz muita diferença, tá certo, gente? Então, foi necessário relembrar um pouquinho esses conceitos, né? De países subdesenvolvidos, países emergentes, países desenvolvidos. Aqui na América no geral, nós temos países desenvolvidos, nós temos países subdesenvolvidos e nós temos os países emergentes. No caso, o nosso Brasil. Né? Os desenvolvidos, a gente pode citar Estados Unidos, Canadá, com alta taxa, com alto rendimento econômico e com a situação melhor para a sua população, tá certo? Ainda não é o ideal, tá, gente? Mas existe uma situação bem melhor do que o que acontece nos países emergentes e os subdesenvolvidos, tá? A maioria dos países aqui da América são subdesenvolvidos. Vocês não podem esquecer isso, né? Principalmente os países da América Central, tem muito essa configuração, certo? Então, vamos dar continuidade, ok? Onde hoje nós iremos estudar ainda o capítulo 9, só que outros módulos, tá certo? Então, aula de geografia para o oitavo ano A e para o oitavo ano B, que o conteúdo de hoje em si são os projetos de integração latino-americana, tá? Então, nós iremos estudar esse conteúdo, tá certo? Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, eu trouxe aqui para vocês vamos dizer, as bandeiras, né? Os slogans dos grupos econômicos que nós iremos estudar hoje, tá? São os grupos que integram os países da América. E o nosso Brasil, ele faz parte de alguns deles, tá?
Nós já citamos na aula anterior, como eu falei para você, os BRICS, né? Que não tem só países da América, mas os países do mundo inteiro com esse destaque econômico. Mas agora nós iremos nos referir mais aos aqui da América, tá certo? Então, nós temos a primeira bandeira aí, do Parlatinho, que a gente vai ver mais na frente, esse é à esquerda. Nós temos a bandeira do Nassau, a bandeira do CELAC e a bandeira do Aladi, tá? Que são justamente o que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Projetos de integração latino-americana. O que é isso, professora? Né? Como já diz, esses projetos eles visam integrar, fazer uma ligação, uma ponte entre os países da América Latina, tá? Então, por diversas questões, é muito difícil um país equilibrar sua produção com seu mercado consumidor. Assim, praticamente todos os países do mundo precisam estabelecer relações comerciais uns com os outros. Algumas vezes, essas necessidades de trocas comerciais é suprida por causa da localização geográfica, tá, gente? Então, por exemplo, o nosso Brasil, ele tem uma produção muito elevada de grãos, de carne. Então, essa produção tão grande não tem um mercado consumidor, vamos dizer assim, proporcional, né? Se o Brasil fosse produzir isso tudo para ser consumido só por brasileiros, não iriam dar conta, não iriam mesmo. A produção seria bem maior do que essa procura, do que esse consumo, né? Então, o que é que se faz necessário? Uma exportação. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores do mundo, né, de alguns produtos, como a soja, a cana-de-açúcar, o café, a carne bovina, a carne de frango, inclusive a carne suína está em crescimento também à venda aqui do Brasil. Então, o Brasil é um exemplo, como de outros países latino-americanos, que precisaram, vamos dizer, manter uma relação com outros países, buscando sempre essa comercialização dos seus produtos, né? Como na aula passada eu trouxe para vocês, que o Brasil ele exporta muito, muito mesmo para a China, Estados Unidos, União Europeia, certo? Os tigres asiáticos. Então, nós temos que ter uma ligação saudável, vamos dizer assim, né? Tentar sempre manter essa relação para a nossa produção, as produções dos países sejam vendidas, né? Consumidas. O processo de trocas comerciais e alianças ocorre em praticamente todos os países do mundo. Há o estabelecimento de uma lógica competitiva entre eles, semelhante às lógicas de mercado, em que os países precisam buscar parceiros comerciais que lhes sejam vantajosos, criando uma rede conhecida como mercado internacional. Então, o mercado internacional ele é caracterizado por isso, né? Essa ligação, uma lógica de troca, de venda mesmo, de compra e venda entre os países do mundo, tá? Quando eles fazem parte, por exemplo, de um grupo de integração, a comercialização é maior, né, em maior quantidade entre esses membros desse país, né, e maiores facilidades também, questão de impostos, né, de preços, entre outras coisas. A existência de diversos grupos e organizações criados com o objetivo de promover a integração latino-americana pode representar um problema para sua efetivação, porque essa sobreposição pode ter um efeito dispersante no cumprimento de suas medidas, tá? Então, existem muitos grupos, como a gente vai começar a estudar agora, e como eu já trabalhei com vocês na aula passada, inclusive nos primeiros slides eu trouxe os grupos que cada país, aqueles países com maiores destaques econômicos fazem parte, né? Então, tem países que fazem parte de 10 grupos de integração, né? O Brasil também faz parte de vários grupos, Mercosul, Unasul, entre outros. Então, isso pode ser uma ajuda ou pode ser também um problema, tá? Porque pode ser que um grupo ele queira direitos
que o outro queira também e vai ficar aquela difícil maneira de cumprir essas medidas, né? Porque 2 grupos, 3 grupos, às vezes querem a mesma coisa, tá? Então, pode ser uma ajuda ou pode ser um empecilho também. Vamos começar com o ALADI, tá? Então, o ALADI é a Associação Latino-Americana de Integração. É uma organização intergovernamental criada em 1980. Então, quando foi criada, a gente, nós, né? Inclusive eu, tá, gente? Não éramos nem vivos, né? Sei que vocês são mais novos, mas eu também não existia ainda aí, não. E reúne 13 países da América Latina, tá? Essa associação busca estabelecer políticas de cooperação econômica entre seus países membros, dividindo-os em 3 grupos, tá? Econômicos distintos, no que se diz respeito às suas características, tá? Então, o ALADI, ele dividiu dentro do seu grupo, né, em 3 partes, tá? Principalmente a partir das suas características, tá? Lembrando que em nossa América Latina temos 20 países, dentre eles, 13 fazem parte do ALADI, tá? Então, trouxe aqui também o slogan, a bandeira do ALADI, onde a ALADI é uma associação criada meio de integração entre os países da América Latina. Então, aqui nós temos a divisão econômica, né? Como está dividido eu disse a vocês lá naquele outro slide anterior, que dentro deles nós temos 3 divisões, né? Os países são divididos de 3 maneiras, cada um com suas características, agrupados de formas diferentes. Então, nós temos os países de menor desenvolvimento econômico, tá? Relativo, que é a Bolívia, o Equador e o Paraguai. Né? O Paraguai, que nós temos tantos produtos que são comercializados, né? Vendidos, inclusive, não sei se foi do grupo da turma de vocês, entre a turminha dos 8º anos, mas que já tiveram algumas pessoas que foram ao Paraguai, né? Então, quem já conhece, quem já foi lá, e até pessoas que conhecem, mas que não foram, sabe que existe um grande comércio, né? Comercialização de produtos. Esses produtos muitas vezes não têm qualidade, né? Nem duração. Mesmo com toda essa comercialização, ele entra no grupo de países de menor desenvolvimento econômico, tá? Nós temos os países de desenvolvimento intermediário, são os intermediários: Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba, tá? Então, esses países fazem parte daqueles que estão no intermediário, né? Nem tão pequeno, nem tão grande, tá? E os demais países que não, por que não dizer dos países com maiores economias, tá? É um desenvolvimento maior. O Brasil, nosso Brasil, o México e a Argentina, né? São os 3 países emergentes aqui da América Latina, tá? A diferenciação de seus países membros busca estabelecer políticas específicas para cada grupo de países. Os países de menor desenvolvimento econômico relativo, que é o PMDRS, por exemplo, foram estabelecidos com o propósito de desenvolver condições favoráveis para sua participação no processo de integração econômica, tá? Então, cada grupo dentro do ALADI vai ter o quê? Políticas específicas. Eu não poderia aplicar uma política nos países com menor desenvolvimento econômico, a mesma política nos países com maiores desenvolvimentos econômicos. E isso não iria dar certo, né, gente? Não teria como haver essa ligação comercial igual, tá? Porque não tem recursos financeiros suficientes entre esses 2 grupos diferentemente, tá? A associação permite a criação de programas de financiamento de projetos que busquem incentivar o desenvolvimento tecnológico, econômico e outras áreas consideradas prioritárias dos países pertencentes a esse grupo. Para todos os países membros, a ALADI celebrou 5 acordos regionais, tá?
Então, a associação, né, a Aladi, teve o quê? 5 acordos regionais dentro de cada grupo, tá? Então, o Brasil, o México e o Canadá, por exemplo, eles têm acordos diferentes do que existe entre Paraguai, Equador e Colômbia, tá? Para ver toda essa integração entre esses membros. Então, quais são esses acordos celebrados pelo Aladi? Primeiro, a abertura de mercados, tá? Então, o que é a abertura de mercados? É tentar cada vez mais ter um mercado internacional maior, ter uma ligação com outros países, né? Uma comercialização bem mais elevadas, tá? Preferência de tarifária regional. Então, eles dão preferências, ok? As tarifas cobradas nas regiões que estão dentro daqueles grupos, tá? A cooperação científica e tecnológica, então, eles vão ter que sua tecnologia ser, vamos dizer assim, dividida, né? Socializadas entre eles. E a científica também, que é o pensante, né? Como é que eu vou ter uma tecnologia se eu não vou ter a inteligência para trabalhar nela, né? Então, por exemplo, no Brasil é necessário, dentro do processo industrial, de uma tecnologia que não existe aqui, mas que existe na Argentina, tá? Então, pode ser que por conta desses acordos entre eles, que esses países consigam haver essa ponta, essa ligação, essa troca dessas tecnologias, tá? Nós temos a cooperação, o intercâmbio de bens na área cultural, educacional e científica, tá? Então, justamente também você haver essa ligação, essa troca de aspectos culturais, educacionais, né? Educação, inteligência e científica novamente. E acordo para a promoção do comércio mediante a superação de barreiras técnicas, tá? Então, algumas barreiras são quebradas a partir desses acordos do Aladi, né? Para cada vez mais superar e aumentar a ligação do comércio, né? O consumismo entre eles aumentar mesmo. Apesar de não ser a função primordial da associação, a Aladir tem também uma comissão de organização de dados e indicadores socioeconômicos. Essa sistematização tem como objetivo demonstrar os resultados da intervenção do grupo em seu contexto regional e em cada um dos seus países membros, tá? Eles têm uma comissão, eles têm algumas pessoas que tentam organizar os dados e os indicadores socioeconômicos, né? Como se fosse uma preocupação com a sociedade, por que não dizer assim? Essa sistematização tem como objetivo demonstrar o resultado, tá? De toda aquela intervenção que foi realizada, qual é o resultado? É favorável? Foi legal? Né, entre esses países membros. Muito embora essa associação tenha se configurado como importante no espaço latino-americano, com a criação de outros grupos econômicos mais recentes e mais restritos, a Aladi acabou perdendo força, sendo deixada em segundo plano no cenário regional. Tá? Então, essa associação, infelizmente, está sendo deixada, né, para o segundo plano, e os outros grupos estão tendo um maior destaque nesse contexto. Nós temos aqui outro grupo, que é o Par Latino, tá? Que é a bandeira do Parlamento Latino-Americano. Essa bandeira aí à esquerda, né? O Parlamento Latino-Americano e Caribenho, né? O Caribe entra nesse contexto, tá? O Par Latino é o Parlamento Latino-Americano e Caribenho, é um organismo regional permanente e unilateral integrado pelos parlamentos nacionais dos países da América Latina e do Caribe. Criado em 1964, com sede na cidade do Panamá. Ele surgiu de uma iniciativa vinculada à Aladi, apesar de ser considerado um órgão independente. O parlamento latino-americano
São discutidos pontos e políticas considerados de interesse dessa região continental, tá? E os membros podem propor discussões, intervir no debate e votar na elaboração de diretivas. Apesar de não ter poder decisório, o Par Latino pode ser considerado um importante espaço de discussão de assuntos de interesses dessa região, tá, gente? Então, o Par Latino ele também tem uma grande importância nesse contexto de integração aqui da América Latina. Então, eu trouxe aqui, tem no livro de vocês algo semelhante, tá? Sobre o Par Latino e as suas características. Primeiro, é a defesa da democracia. Então, por exemplo, no nosso Brasil, nós vivemos uma democracia, né? Nós conseguimos escolher os nossos representantes políticos, politicamente e organizacionais. Então, eles defendem que existe essa democracia, né? A integração latino-americana, como praticamente todos os grupos visam, haver essa ligação entre os países membros, a autodeterminação dos povos, a pluralidade política e ideológica, né? Não intervenção, a igualdade e a jurídica entre os estados, desculpe, reprovação à ameaça do seu uso da força e a solução pacífica de conflitos, tá? Então, esses são os objetivos principais do Par Latino, né? Resolver de forma mais em paz, vamos dizer assim, os conflitos, né? Não havendo guerras, por exemplo, entre outros aspectos. O Par Latino é composto por 276 cadeiras, muitas cadeiras, né, gente? Que podem ser ocupadas pelos representantes do poder legislativo de seus estados membros, cabendo a cada país estabelecer os critérios para a seleção e a nomeação de uma delegação de até 12 representantes, com direito a voz e voto em sua Assembleia Constituinte. Tá? Então, essas 276 cadeiras não quer dizer que tem que ser só ocupada por presidentes, né? Mas pode ser por representantes. No caso aí está falando que são 12 representantes por país, né? Participantes, que foi eleito. Então, nós temos outro grupo de integração, que é o CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi constituída para substituir o antigo Grupo do Rio. O Grupo do Rio, CELAC, é uma associação de consulta permanente estabelecida em 1986 pelos países da América Latina e do Caribe, configurando-se como um espaço de discussão de assuntos pertinentes a seus países membros, tá? Então, também é uma criação antiga, né, 1986. É um espaço de discussão de acordos pertinentes aos países que fazem parte também desse grupo. A nomenclatura está vinculada ao seu surgimento na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, era formado por Argentina, Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru e Venezuela, estendendo-se posteriormente aos países, né, aos demais estados da região. Hoje, pessoal, conta com 24 países membros, tá? Então, fazem parte desse acordo, né? Vamos dizer assim, desse grupo, 24 países, tá? Os representantes de cada um dos países são seus chefes de estados, além dos ministros das relações exteriores e coordenadores nacionais, que realizam encontros anuais de cada uma das suas comissões, durante os quais são discutidos acordos e parcerias entre os países membros, tá? Então, quando falamos chefes de estados, são aqueles que são representantes, né, que estão no governo daqueles países, tá? Principalmente os presidentes. Também os ministros, né, das relações exteriores e coordenadores anuais. Entre os objetivos desse grupo estão a busca de políticas de cooperação entre os governos dos seus países membros, a busca de soluções para problemas internacionais, a promoção de uma coordenação das organizações latino-americanas,
além de soluções de problemas comuns aos países da região, com o fortalecimento das relações interamericanas, tá? Então, como os outros grupos, né, ele busca o quê? Essa ligação e essa resolução de alguns problemas que podem surgir entre eles, né? Principalmente no processo de comercialização. Entre 1991 e 2003, o Grupo do Rio estabeleceu uma relação de diálogo de direto, tá? Direto mesmo, com a União Europeia. O famoso grupo, né, da União Europeia, que é um dos maiores e mais importantes grupos econômicos mundiais, né? Em reunião periódicas para a troca de experiências dos dois grupos de países, como meio de integração intercontinental. Em 2010, o grupo passou por uma reestruturação que decidiu pela alteração do seu nome para CELAC, tá? Então, entre 1991 até 2010, era CELAC. A partir daí, não, CELAC não, gente, desculpem. Era o Grupo do Rio, né? Então, a partir de 2010, passou a ser o CELAC. O outro grupo que nós iremos estudar hoje é o UNASUL, tá? Nós temos aí a bandeira, o slogan do grupo, que é a União das Nações Sul-Americanas, tá? O UNASUL consiste em uma iniciativa de integração regional composta por 13 países membros, todos localizados na região da América do Sul, além de 2 países observadores, que são Panamá e México. Somente os territórios da Guiana Francesa e das Ilhas Falklands não fazem parte desse grupo de países, tá? Então, são 13 países apenas que fazem... são membros, né? Tem os 2 de observadores. Eles não têm o poder de falar assim, né? Não têm o poder de votar. Trouxe aqui um mapa que também tem no livro de vocês um semelhante, tá? Que é sobre o UNASUL, mas também fala sobre alguns outros grupos. É o Brasil, por exemplo, tá? Com sua população de 191 milhões e 796 mil, tá? Pessoas. Então, nós fazemos parte nós somos membros do UNASUL e do Mercosul, não é isso? Então, nós fazemos parte desses 2 grupos. Nós temos a Venezuela também, que faz parte dos 2, Paraguai e Argentina, né? O Chile, que faz parte só do membro do UNASUL, né? O Chile, que não faz fronteira com o nosso Brasil. Nós temos Bolívia, Peru, Colômbia, que fazem parte do UNASUL e da comunidade andina, né? A Guiana, o Suriname, que também só fazem parte do UNASUL, inclusive o presidente do UNASUL é da Guiana, né? A Guiana Francesa, que só é um território de ultramar, não é um membro, tá? De nenhum grupo, certo? De nenhum grupo, não. Quando a gente fala de UNASUL e Mercosul, certo? Na linha vermelha representa as estradas pan-americanas, que interligam a América, tá? América Latina. As estradas internacionais está em amarela. E a população estimada do Chile, por exemplo, tá? Está aqui. Mas todos esses números aqui são as populações estimadas em 2010, tá, gente? Como a gente já tem falado tanto, o último censo que foi feito em 2010. Tá ok? Então, as áreas estratégicas da Unasul são políticas monetárias, com a criação do Banco Sul, criação de uma moeda única, né, comum entre eles, uma moeda em comum, tá, gente? Não quer dizer que é única, não. Políticas de defesa, que é a criação de um Conselho de Defesa sul-americano, e a criação de acordos de segurança cooperativos, né? Então, ter segurança, uma maior proteção entre eles mesmos. A democracia, que é o comprometimento com o Estado Democrático de Direito, e a suspensão de países membros que rompam com o processo de democráticos. Olha só que interessante, né? Se algum país ele não praticar mais a democracia, ele vai ser o quê? Suspenso desse grupo. Circulação de pessoas, né? A criação de estratégias que permitam a livre circulação das pessoas entre seus Estados-membros, tá? Então, essas aqui são algumas características estratégicas adotadas pelo UNASUL. Embora apresente grande potencial de integração entre os países do continente sul-americano, esse projeto de integração regional ainda não avançou muito no campo prático. As alterações políticas nos governos de seus países membros dificultaram o avanço nas negociações das políticas desses grupos de países.
tá, gente? Então, nós vimos hoje alguns grupos econômicos que integram a nossa América, né? Nós não vimos ainda o Mercosul, que ele é muito importante no contexto da América Latina, tá? Mas que provavelmente a gente vai ver mais na frente. Mas já damos início a esse contexto de integrar, de ligar a América comercialmente, né? Economicamente. E por que não dizer socialmente, tá? Então, eu aguardo vocês para a nossa segunda aula, a turminha do 8º ano A, né, hoje. E a turminha do 8º ano B, nós teremos outro dia, tá? Para a nossa aula ao vivo e a gente fazer nossas atividades. Mas o pessoal do 8º ano A, aguardo todos vocês já já na nossa segunda aula, tá certo? Então, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, né? E vamos lá.